Oi, eu tava aqui mexendo nos livros e lembrei desse livro aqui, ó. Eu fiz uma live lá no Instagram, no Destilando Química, sobre esse livro, O Química das Sensações. Foi um bate-papo muito legal com a autora Carolina. Esse livro é proveniente de uma dissertação de mestrado. Então, prepara a pipoca e vamos rever juntos essa live maravilhosa com a Carolina, tá? Venha comigo assistir. Boa noite, pessoal. Hoje minha convidada é muito especial. A gente veio falar sobre um livro que foi publicado a partir de uma dissertação de mestrado. Então, eu vou esperar a minha convidada entrar para falar mais um pouquinho, né, sobre tudo isso. A gente combinou às 8 horas da noite, né? A minha convidada entrou, vou chamar ela aqui para perto. Tomara que dê tudo certo, que hoje está chovendo. A conexão pode dar aquela falhadinha, né? Oi, Carol. Se posso te chamar assim, né? Tudo jóia? Tudo jóia? Você consegue me ouvir Consigo, bem? 100%. Ai, que bom. É um prazer te conhecer, te ver. Também. E Prazer é todo eu meu. queria grandemente agradecer o aceite pelo convite. Você foi uma das convidadas que me respondeu mais rápido, que me surpreendeu muito, assim, na velocidade do aceite, né? Não pensou duas vezes. E agradeço muito, muito mesmo. Então, o Imagina. pessoal que está entrando aí, eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Falar o seu nome, sua formação. Claro. Da minha formação, eu fiz Química, bacharelado, né, na Unicamp. Aí depois eu fiz a licenciatura na Unicamp também, fiz o mestrado na Unicamp também. E eu fiz 3 anos do curso de pedagogia. Eu não terminei porque, na meados do curso, eu acabei passando no concurso aqui da USP de Ribeirão Preto, né, de educadora. E aí eu sou educadora aqui na USP de Ribeirão Preto há mais de 15 anos. Quer dizer, vai fazer 15 É, anos agora, né, esse ano. Entrei em 2005. quando eu entrei na graduação, você já estava sendo contratada como docente. Muito Não, eu não legal. sou docente. É um cargo diferente, é um cargo que chama educadora mesmo. Ah, Eu não sou docente do curso, eu sou funcionária do departamento. hum. Aí é um cargo que tem nos cursos de licenciatura, mas alguns outros cursos também têm esse cargo de educador. E aí eu trabalho como educadora. Eu não sabia que existia essa diferença dentro da universidade. Não, tem os docentes, né? E aí tem os funcionários dentro da universidade. Eu sou funcionária. E aí eu trabalho como educadora, que é o nome do meu cargo. Mas todo mundo confunde, todo mundo vem, não, você dá aula, não, eu não dou aula. Não, mas como assim? Todo Nossa, mundo confunde. a gente vai ter que fazer outra live só explicando essa diferença entre educador e docente. O É, educador ele faz um apoio docente, por exemplo, eu trabalho muito com o estágio dos alunos, então organizo todos os estágios, trabalho com orientação de monografias, com a parte de avaliação do curso, são várias frentes assim, e como é um cargo muito amplo, cada educador, assim, por exemplo, na USP, às vezes acaba trabalhando com coisas diferentes, então não tem muito uma sistematização, porque, por exemplo, o cargo de educador vai desde o professor das creches, dos professores, alguns que trabalham em museus, está tendo ainda uma separação assim do cargo, mas tem educador que trabalha no museu, tem educador que trabalha nas creches, tem educador que trabalha nos cursos, e aí, por exemplo, tem educador que trabalha em curso que não é de licenciatura, e aí tem outra atuação. nossa, te convidei para um assunto e acabamos abordando um que realmente me pegou de surpresa e desculpe o equívoco aí de chamar né, do cargo. Então, vamos começar a falar um pouquinho da química das sensações. É esse livro aqui, gente, ó, Até né? peguei o meu também. né? Fica ao contrário, né?
Ele fica ao contrário, fica espelhado, né? É, Mas procurem na internet, é uma capa muito bonita. E o que me chamou a atenção dele é que ele é muito extenso e não é só química, né? Chama Química das Sensações, mas envolve física, conceitos de biologia, de oftalmologia, até filosofia. O primeiro capítulo já vem aí trazendo pra gente uma abordagem de filosofia, né? Que você até fala assim, cadê a química, né? Mas realmente a química está em tudo. Então eu recebi uma pergunta da Denise Dantas, que ela perguntou assim de onde veio a inspiração para esse trabalho. então, aí eu tenho que voltar bastante no tempo, né? Quase 20 anos. Na verdade, sim, no final da minha graduação de bacharelado, que eu fiz primeiro bacharelado, aí eu estava naquelas de não saber direito o que ia fazer, fazia iniciação científica né, na área de química orgânica, mas eu não era muito boa no laboratório, e aí como química, não ser muito boa no laboratório, sempre desastrada e etc. Aí eu falei, bom, vamos para onde que eu vou? Tava muito desesperada no meu último ano de graduação, não sabia para onde eu ia, o que eu ia fazer, como que ia ser, e preocupada mesmo. Daí eu comecei, aí eu tinha vários amigos, assim, na época, alguns amigos que faziam pedagogia, outros amigos que estavam fazendo licenciatura, e aí eu falei, vou puxar algumas disciplinas da licenciatura, quem sabe, né, algum dia, se de repente eu for dar aula, fazer alguma coisa assim, e é bom ter um diploma, né? Sabe aquela história, né? É, e aí eu me apaixonei, assim, pela área pedagógica, e aí estava começando na Unicamp, estavam começando mesmo, assim, algumas disciplinas na área de ensino de química, na pós-graduação, alguns grupos, né, os grupos de pesquisa ali em área de ensino de química, alguns professores estavam começando a se interessar mais por esse assunto, e estava começando também na Unicamp não, no Brasil, né, a entrar assim, meio que na moda educacional, vamos dizer assim, né? A parte de interdisciplinaridade, de contextualização, todos esses conceitos de temas transversais, esses conceitos começaram nessa época, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? A, a serem discutidos, assim, com mais ênfase. E aí eu comecei a fazer as disciplinas da área de ensino, fiquei assim bem apaixonada e comecei a ler muito assim sobre ensino, sobre educação. E aí resolvi que ia fazer um meu mestrado, né, na área de ensino. Nem tinha área de ensino como mestrado na Unicamp, tanto é que o meu mestrado é em química orgânica, o meu diploma, né? De mestrado, porque eu fiz no Instituto de Química mesmo. Eu não fiz na Faculdade de Educação. E aí eu comecei a fazer um mestrado na área de ensino de Química e eu queria trabalhar com material didático. Eu achava uma área bem importante, bem interessante de se trabalhar, assim. E aí comecei a trabalhar com material didático e eu queria fazer algo interdisciplinar, algo contextualizado, algo com temas, porque também nessa época muita gente me perguntava assim, você está fazendo química? Tô. Então, eu tô tomando um remédio, assim, assim, sabe? Para que serve? Eu não sabia responder. Ou então, é verdade que o composto que tem não sei aonde faz bem, eu tenho uma planta, um composto faz bem, eu também não sabia responder. Então, eu achava que assim, o curso de química era muito técnico e muito não tinha, né, muito assim, apesar da química ser uma ciência que trabalha com as outras áreas, que conversa com muitas áreas, não tinha nada muito, não tinha muita conversa no curso. Então, eu queria fazer um material interdisciplinar para o ensino superior. Era a minha vontade, porque eu também acreditava que no ensino superior é que a gente forma professor e que vão levar isso para o ensino médio. Então, se o professor for formado se durante a formação, na graduação, a gente tiver algo mais interdisciplinar,
isso vai ser replicado no futuro, porque daí você forma um pensamento mais interdisciplinar. Aí comecei a fazer o meu mestrado com base nisso. E comecei a selecionar alguns temas que eu achava interessante assim para se escrever, e comecei a escrever textos assim, por exemplo, de corantes, de adoçantes, coisas que estavam no mundo e que seriam interdisciplinares. E aí chegou um dia, né, que eu olhei e falei assim, gente, estou escrevendo aqui um monte de texto, né? Tinha escrito um de adoçantes, tinha escrito um de corantes, um de drogas, um de deixa eu lembrar, né? Um de perfumes e fragrâncias, mas era sempre, eu focava no material, né, no composto. Então, os compostos que estão dentro de alguma coisa. E aí, um dia eu falei, nossa, eu estou fazendo um trabalho que não tem nada a ver, assim, juro. Eu olhei e falei, porque eu tô querendo, né, falar de vários assuntos, mas eles não têm a mínima relação entre eles. E aí eu entrei numa crise, assim, que eu falei, vou embora. Eu acho que todo mundo entra em crise. Acho que todo mundo passa por esse Aquela momento. crise Não. Todo mundo entra, né? E aí foi muito interessante, assim, porque eu morava numa república, 2 quadras tinha um sebo, que era sebo e livraria. Tinham livros novos e livros antigos, assim. E aí eu fiquei muito... Eu estava num dia que eu não estava legal, assim, eu saí e pensando, assim, nessas questões, eu falei assim, nossa, eu queria fazer alguma coisa interdisciplinar, alguma coisa legal, alguma coisa que tivesse a ver, e, né, um assunto com o outro, e estou escrevendo só de assuntos desconexos, isso daqui vai ficar uma droga, enfim. E aí eu saí para dar uma andada, para dar uma distraída, e entrei nesse sebo e vi um livro que chama Neurociências, né? E aí eu olhei aquela capa, aquele cérebro assim, enorme, né? Naquela capa. Eu lembro certinho até hoje, custava, tipo, isso faz muito tempo, faz o quê? Foi em 2000, 2001. Custava, 2001, custava R$ 180, a minha bolsa era de 600. Eu falei assim, aí eu conversei com o cara do sebo, falei, eu quero esse livro, eu quero esse livro, eu quero esse livro. Daí ele falou, tá bom, então eu vou parcelar para você em 6 vezes de 30. Naquela época era na de crédito, deu um era na cheque. nota. E aí fui com aquele livro para casa e comecei a ler, e aí eu pirei na ideia de cérebro, assim. Eu achei muito interessante. Aí eu puxei umas matérias da neurociências, né, da neurologia, da pós-graduação lá, e aí fui fazer umas matérias da neurologia, e aí eu falei, pronto, tudo se relaciona, né? A química das sensações, porque se eu falar dos sentidos e não da matéria, aí eu falo como que aquela substância, por exemplo, o corante, se relaciona com o sentido, porque está tudo no jeito que a gente sente, não na matéria em si, né? E aí eu também comecei a ler algumas coisas, assim, eu lembro que um livro muito legal era Mente e Matéria, O que é Vida, que são livros assim que trazem esses questionamentos, assim, sabe? Por exemplo, que o mundo é frio, o mundo é incolor, o mundo não tem nada, tudo só existe por causa dos nossos sentidos, só existe porque está dentro do nosso cérebro. E aí foi nessa ideia que daí surgiu Química das Sensações. É muito legal que essa parte que você acabou de citar, né, que o mundo é frio e incolor, é de Schrödinger, que na física, que eu trabalho no Isso. departamento, sou química, mas trabalho no departamento de física. Então ele é muito visto, né, na física, na estrutura da matéria, mas ninguém conhece esse outro lado filosófico dele, né, que ele tentava Esse livro, relacionar Mente isso e com as Matéria, é dele. sensações. Oi? Esse livro que eu citei é dele. Então, eu li, aí eu fui atrás da referência que você traz no seu livro, eu falei assim, nossa, ninguém imagina, né, que um físico quântico conseguiria ter esse pensamento totalmente relacionado com a matéria, e é muito legal. Então, eu indico aí para os amantes da física também ler essa outra face do Schrödinger, e nesse livro dela tem uma parte bem é bem legal de ler essa parte assim, filosófica, porque você traz vários filósofos, né? Tem Vygotsky,
tem o Schrödinger, que a gente nem imaginava que trabalha. Lá na parte da cocaína você cita o Freud. Então eu achei assim muito extenso. Você até fala, né, no prefácio que é um trabalho extenso. Eu imagino que foram muitas horas de leitura mesmo, igual você está falando que você É, debruçava. Eu nem imaginava que você teria puxado disciplinas da área de neurociência para conseguir escrever esse livro. Então eu aconselho para todo mundo que está interessado realmente ler. E a publicação na forma de livro, você já tinha isso na cabeça? Ou foi sugestão da banca? Ou você já queria que a foi sua até uma dissertação sugestão da virasse? banca, porque na hora que eu comecei a escrever o Química das Sensações, né, que surgiu a ideia, aí eu fui para a Unicamp e aí todo mundo, nossa, mas como assim? Química dos sentimentos, química do não sei o quê, não tem nada a ver. E o que você vai escrever? Aí eu comecei a escrever, eu falei, não, aí eu fiquei assim, um tempinho internada dentro da minha casa, da minha república, eu ia para as bibliotecas, porque nessa época a gente tinha a gente não tinha internet, né? Que nem tem hoje, não tinha. Então a gente tinha que pesquisar lá mesmo nos artigos, né? Então eu ia para as bibliotecas e ficava lendo, pegava livro, comprava, lia e etc. E fiquei muito tempo assim trabalhando no Química das Sensações loucamente. Foi muito assim mesmo, assim. Fiquei um tempão. E a Unicamp é uma universidade muito legal porque ela é interdisciplinar, assim, no sentido de você conhecer pessoas de outras áreas, né? Dela facilitar essa convivência, até mesmo pela própria geografia do campus. E aí eu tinha amigos de tudo quanto é área, né? E a gente ficava conversando, trocando ideia, falava para eles lerem o que eu estava escrevendo, né? Pedia para eles, lê aqui, vê se tem a ver. O que você acha? E aí os meus amigos iam lendo, iam comentando, iam corrigindo, e eu falando, mas você sabia que tem uma história assim, assim, assado? E aí eu ia atrás e colocava isso no Química das Sensações, então foi bem interessante. E aí eu até atrasei o meu mestrado, porque eu não dei conta de fazer nos 2 anos, acho que eu fiz 2 anos e meio, 3 anos, quase por aí. E quando eu estava no final do mestrado, Química das Sensações já começou, como muita gente já estava lendo, já estava indo atrás, falava, isso podia transformar num livro, se podia transformar num livro. E aí na banca, o Chassot foi da minha banca. E aí ele falou, né? Ele falou, não, você tem que transformar isso num livro, vai atrás de uma editora e etc. Só que no mestrado eu não estava, ainda faltava alguma coisa. Aí depois que eu defendi, eu continuei trabalhando um pouco mais, escrevi mais, dei uma mudada, mas assim, né? Não totalmente, mas dei uma mudada. E aí surgiu, encontrei uma vez, me passaram, né, lá em Campinas ainda da editora Átomo, e aí eu fui lá com o meu com o meu arquivo, com os meus disquetes na época, né? Uns 10 Nossa, quantos disquetes. disquetes. Nossa. E aí falei, olha, eu tô aqui com 10 disquetes e imprimi, né, umas partes assim, e falei, aqui tem um livro, Química das Sensações, não sei o quê. E aí o Elon, que era o editor de lá, o Pedro que me apresentou ele, né, o Pedro Faria, que foi meu orientador. Daí ele falou, nossa, vamos publicar, muito legal, isso e tal. E aí eu já estava vindo aqui para Ribeirão até, foi na época do final do concurso, aí eu vim para Ribeirão e aí demorou um tempinho para publicar, e tinha material para corrigir, né? O livro para corrigir, etc. Toda a ideia de publicar, e aí saiu o livro. Foi em 2005. Eu acho que foi 2007. Eu estava no meu segundo ano de graduação, que eu participei de um congresso em Araraquara, no Instituto de Química, sobre educação, e eu assisti uma palestra do professor Pedro, né? Justamente sobre o livro. E ele deixa a gente muito aguçado em querer conhecer o trabalho. E aí eu falei assim, eu não vou atrás dele, eu vou atrás dela, porque foi o maior esforço, provavelmente veio de quem está ali escrevendo todo dia, né? Por isso É, que eu fui atrás do seu nome e agradeço essa oportunidade, porque realmente foi
É uma obra que todo mundo realmente precisa dar pelo menos uma folheada e uma lida aí nos prefácios. Você tem um texto seu, acho que é um, não sei se pode ser classificado como um poema, que você É, mesmo escreveu. Eu acho que você realmente estava entregue nesse trabalho, porque é muito profundo. Você vê que a pessoa se entregou realmente para desenvolver esse trabalho, que não foi em 2 anos, né? A gente não, foi em achou aí, 5. Porque né? Então, um foram livro 3 praticamente do mestrado, mais 2 que eu já estava na faculdade de pedagogia, e porque eu entrei na faculdade de pedagogia, eu terminei a licenciatura na metade do mestrado, licenciatura em Química. Aí eu entrei na metade do mestrado na faculdade de pedagogia, e aí eu já estava, daí também estava super antenada com as questões de educação, estava descobrindo um mundo novo, muito diferente, assim, né, do que era mesmo a licenciatura, mesmo o ensino de química. E aí, nesse mundo novo da educação aí, e aí eu fui estudando muita coisa, fui falando com muitas pessoas, e aí o Química das Sensações, livro, é um pouco mais completo e até traz outras coisas além do Química das Sensações mestrado. Mas foram 5 anos de trabalho assim muito intenso. Eu fiquei muito tempo assim pirada assim no Química das Sensações, apaixonada pelo assunto e trabalhando, estudando, indo atrás. Tanto é que, por exemplo, bom, faz eu acho que eu nunca nem li assim o livro na íntegra depois que ele ficou pronto, porque eu já escrevi e li né? Então, por exemplo, nem sei assim direito como que é. E todo ano alguém acaba me chamando para dar uma palestra em algum lugar, um mini curso e etc. Eu tenho uma palestra pronta faz muitos anos e que eu vou reduzindo, ampliando, dependendo do tempo que me chamam. Mas eu chego nos lugares assim, eu já falo decorado, assim, eu decorei o Química das Sensações. De tanto que eu fiquei em cima desse trabalho. Então, até hoje, 15 anos depois do lançamento do livro, eu sei, decoro, assim, esse trabalho. É lógico que não perigoso todas saber as a página, nuances, né? mas assim, o Química das Sensações, eu até, tipo, tenho oportunidade, se eu quiser, de mudar algumas coisas. Mas o que eu acho legal é que é um livro jovem. Então, eu falo, quando às vezes me perguntam, você não quer, não vai mudar, não vai melhorar, não vai fazer uma revisão, ele precisa até de uma revisão porque ele já tem 15 anos de lançamento, né? Tem um monte de moléculas novas que poderiam entrar, tem um monte de coisas diferentes, tem coisas que mudaram, tem dados que já são antigos, mas toda vez que eu penso, eu falo assim, gente, hoje eu não escrevo mais como eu escrevia há 15 anos atrás, a 15, né? 16, 17, de 15 foi lançado o livro. Hoje eu já não penso mais desse jeito, hoje eu já não tenho mais essa jovialidade que tem o Química das Sensações. Então, eu acho que se eu mudar ele, eu vou acabar tirando a essência dele. Vou acabar estragando um pouco o livro. Então, eu falo, deixa do jeito que tá. Eu acho que ele é muito atual ainda, assim, por mais que tenha moléculas novas, eu acho que as moléculas principais sempre serão essas, sempre estarão. Não vai mudar, né? A molécula. Vão surgir novas, mas as que estão aqui não vão mudar. E eu acho muito, muito legal. E falando um pouco da multidisciplinaridade, essa palavra é grande e difícil de pronunciar, mas ela é importantíssima e eu acho que falta um pouco disso no curso de licenciatura. A gente conseguir ver a química em tudo, né? É na física, é na biologia, é tentar realmente ter essa interdisciplinaridade. Você, como educadora, agora eu sei que é educadora, o que você teria a falar dessa importância desse tema que começou lá, né? Igual você falou quando você foi prestar o mestrado, mas só está crescendo. Eu acho que vai ser um tema que nunca vai decrescer. Eu acho assim que a ciência, ela é muito subdividida. Em muitos casos, e muitas vezes, ela tem que ser assim mesmo. Por exemplo, sei lá, nem hoje. O pessoal que está estudando sobre a vacina do coronavírus. Então, ele entende ali sobre o que é o coronavírus,
Mas ele entende como ataca o cérebro? Não, ele entende sobre o que é o coronavírus, como ele ataca, então eu vou ter que produzir de algum jeito um anticorpo para aquilo. Então, é super específico. E tem que ser mesmo em algumas áreas para a gente poder avançar. Então, a gente tem muitos especialistas, super especialistas. Só que, ao mesmo tempo, às vezes a gente perde a noção do todo, né? E a gente, na ciência, a gente também tem que falar do todo, principalmente no ensino. Porque se a gente for muito especialista no ensino, o ensino fica... ele perde o interesse, né? As coisas ficam muito desinteressantes. Hoje em dia eu fico pensando, gente, como que eu fui escolher química? Como que eu fui fazer a área de química? Como que eu fui trabalhar com química, sendo que meus livros de química no ensino médio, eles não traziam nenhum exemplo do cotidiano, né? Porque eu acho que o primeiro autor que começou a trazer exemplos do cotidiano e etc. foi os primeiros autores, né? Desculpa, o Tito e Canto, que escreveram Química na Abordagem do Cotidiano, que é um livro que todo ano, né, vem remodelando, mas ele acaba, né? E aí eles, né? Mas eu não estudei pelo Tito e Canto. O Tito e Canto começou a surgir, eu estava na faculdade já. Tudo bem que, né, do ensino médio para a faculdade tem 1 ano, 2 anos, mas eu não estudei pelo Tito e Canto, eu estudei uma química mais bruta, né? Aquela química mais... às vezes, assim, nem falava, nos livros nem se falava da reação, por exemplo, dando nome aos elementos, às moléculas, né? Era A mais B igual a C mais D. Então, hoje em dia, eu fico pensando, como que eu gostei dessa química? Eu lembro que no ensino médio eu ficava estudando distribuição eletrônica, assim, loucamente, para tentar entender, assim, aí começava a fazer distribuição eletrônica de tudo quanto é elemento. E aí, hoje em dia, eu penso, gente, como, né? Como alguém pode se interessar por essa química, ou por essa física, ou por, né, qualquer outra disciplina, sendo que às vezes você não enxerga, você não vê nada, nenhuma aplicação, nenhuma prática. Então, a ciência, ela tem que, eu acho que ela tem que ser específica em algumas áreas, né? Acho que também tem que ter espaço para todo mundo, tem que ter espaço para o especialista do especialista do especialista, e tem que ter espaço para quem vai estudar alguma coisa mais prática, né? Por exemplo, eu citei aqui, sei lá, vacina do coronavírus, é um estudo mais prático, né? E tem gente que vai estudar coisas mais gerais, assim, né? Então, o que eu acho, assim, é que quando a gente pega uma disciplina e a gente relaciona com disciplinas de outras áreas, às vezes não dá para a gente aprofundar muito, né? Não dá para a gente especializar muito, não tem esse tempo. Mas a gente pode transformar aquele ensino de uma maneira mais significativa para o aluno, mais palpável, né? Então, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, contextualização. Faz mais de 20 anos que a gente está discutindo esses conceitos. Faz, sei lá, desde nos PCNs, né, de 98. Faz 22 anos 25 anos que a gente está discutindo de uma maneira assim, dentro da área, do campo da educação, e da educação para o ensino médio, né, para a educação em ciências, não só em educação em química, né, mas biologia, de física, enfim. Faz mais de 20 anos que a gente está discutindo esse conceito e a gente já tem muitos e muitos livros que são mais bacanas, assim, do que aqueles que eu estudei, né, aquelas apostilas que eu estudei, para o ensino médio, que trazem muitos exemplos, que trazem muita contextualização, que traz muita interdisciplinaridade, que trazem coisas assim mais do cotidiano, ou então atualizadas e etc. Mas a gente ainda tem, às vezes, o entrave na formação do professor, muitas vezes, durante a formação universitária, ainda a gente explica a química, a física, a biologia, e não estou citando nenhuma universidade em si, estou falando de uma maneira geral. A gente explica ainda só química orgânica, inorgânica, fisicoquímica, às vezes sem relações, assim, por exemplo, na química orgânica, às vezes só não traz um exemplo de uma molécula que seja
aplicada, ou isso daí é firula, né? O exemplo da molécula que seja aplicada é a firula, e o importante é você saber o nome daquele composto, ou o importante é você... né? E teoricamente, às vezes não serve para nada, porque é tudo nome comercial, é tudo nome, né? Enfim, ou então é importante você fazer uma reação e não sei o quê, e é importante, não estou tirando a importância, eu acho que é importante saber fazer uma reação, sim, é importante entender o mecanismo de uma reação, é importante entender como funcionam as coisas, mas é importante também saber qual que é o significado daquilo, olhar mais além, né? Então, acho que eu É, não sei. a gente tem um professor que está assistindo a gente do ensino médio, que é o Leandro Leal. Ele é muito bom, né, nesse transcrever para os alunos, né, para o ensino médio. E eu acho que falta exemplos assim nos cursos de licenciatura, em geral mesmo. Não estou também citando nomes de universidades e falo pela minha formação. Eu, por ser licenciada, eu acho que faltou nas disciplinas, não sei, por N motivos, né? Essa vontade de querer transcrever, né? De, igual você falou, você poderia ter pego tentar sintetizar uma molécula orgânica que a gente tem no nosso cotidiano, por que não? Né? Todo mundo pergunta se químico faz bomba, mas a gente não vê realmente essas coisas na faculdade, essas coisas aplicadas, principalmente no curso de licenciatura. Aí a gente vai para o ensino médio sem ter essas ferramentas, então a gente tem que correr muito mais para querer tirar essa desfasagem. E nas disciplinas técnicas, que eu acho que tem que ter, porque você tem que se aprofundar no assunto, porque quando você se aprofunda, o superficial fica mais fácil de você passar, falta um pouquinho do professor na universidade também querer fazer essa inter-relação. Conheço alguns que fazem, mas ainda não é imposto, né? Tem que ser da vontade aí do professor querer suprir essas lacunas que existem entre as químicas, e química é um monte, né? Orgânica, inorgânica. Será que a qualitativa tem relação com a inorgânica? E tem, né? A gente sabe que, Lógico. né, todas as químicas de alguma forma estão interligadas. E o seu livro traz muito bem isso, né? A interrelação entre uma molécula e a cor que ela tem. É só nível de energia? Como que a gente sente, né? Então, nesse sentido de sensação e percepção, eu queria que você tentasse, resumidamente, conseguir passar para o pessoal que está assistindo se elas são correlacionadas, né? A percepção e a sensação, ou se não dá para, Não, né? Como que o nosso totalmente. cérebro... A sensação a gente define como algo muito pontual, é muito único. Então, por exemplo, se você assim, por exemplo, um feixe de luz que entra no teu olho e que envia uma mensagem para o cérebro, e o cérebro decodifica aquela mensagem como sendo uma sensação. Por exemplo, na mandala aqui atrás, tem um amarelo. O amarelo que entra seria só aquela luz, só aquela, né, aquela luz que entra no olho. Já a percepção é algo muito mais complexo, né? E o cérebro tem a percepção o tempo todo. Então, a sensação é algo pontual e único, que a gente tem várias sensações ao mesmo tempo, e o cérebro organiza tudo isso, integra tudo isso, né, nessa conversa louca entre todos os milhões de neurônios que a gente tem, e aí isso forma a percepção. Então, é a percepção que a gente tem do mundo, né? A gente tem sensações desde o momento que a gente nasce, né? E percepções também, mas a gente está bem acostumado com a percepção. Mas a percepção é uma integração de todas as sensações, além da integração das sensações, entra aí essa parte de pensamentos, ela é bem mais complexa. É por isso que eu às vezes me questiono, será que o tom de verde que eu estou vendo é o mesmo tom de verde que você enxerga? Ou a gente fala Não. que é verde porque alguém falou que aquilo é verde, né? E eu sempre Isso. pensei nisso e o seu livro traz isso muito bem, assim, para você refletir, né? Os gêmeos têm o mesmo DNA ali, mas será que o ambiente externo, as vivências fazem com que as percepções e as sensações sejam alteradas, né? Principalmente porque é um mecanismo que envolve tudo, desde o momento que a luz entra
até a forma com que o seu cérebro reage, se é uma molécula lá dos neurotransmissores não recepta da mesma forma, já muda a tonalidade de cor. E para mim, o mais chocante que eu gostaria que você falasse, assim, que eu acho que quem não é da área nunca parou para pensar, é que o preto não é cor. É uma ausência de cor, De cor. né? Na verdade, você não vai detectar nada ali no seu olho. Mas ele é uma cor, né? A gente fala que é uma cor, mas na verdade, assim, é uma ausência. Ela não, tipo, forma como se fosse um... Ah, não forma nada ali, né, na sua retina. Porque a imagem se É, forma na retina, atrás daí é enviada para o cérebro. E aí a gente tem aí no olho os fotorreceptores, né, que são receptores de luz, os cones e os bastonetes. E aí os bastonetes, eles funcionam mais numa penumbra, mais à noite. Então eles não são muito detalhados, a gente não enxerga com muitos detalhes. A gente tem que ter luz para a gente enxergar, né? Tanto é que você apaga a luz, a gente não luz, enxerga nada. Se tiver nada. numa escuridão total, a gente não enxerga nada. A gente não tem uma ausência dessa sensação ali, né? E aí, quando tem uma penumbra, a gente tem os bastonetes entrando em ação, mas tanto é que a gente pode até saber, você pode até olhar e falar assim, sei lá, esse vaso, ele é vermelho, né? Essa blusa, ela é rosa, roxa, né? Você pode até diferenciar e saber que é assim, mas se tiver numa penumbra, você não vai enxergar a mesma cor que você enxerga durante o dia. Não. E aí a gente tem aí 3 tipos de cones que eles processando juntos, a gente é capaz de enxergar mais de 10 milhões de cores. É muito louco, né? Eles são É. muito E pensar específicos. assim que só carbono e hidrogênio pode ter o espectro inteiro de cores e até chegar no grafite que não tem cor, né? Que é o escuro. É muito interessante mesmo. É, você teve outros livros, né? Depois do Químicas das Tive. Sensações. E você gosta dessa parte de transcrever para didáticos, né? É algo que você acha que é dom, porque realmente, ó, 5 anos para escrever esse livro, que é uma obra-prima, mas você já escreveu outros, Obrigada. você não parou de escrever, né? Você não parou de escrever. Não, na época, depois que eu terminei o Química das Sensações, eu comecei a escrever vários assuntos. Aí teve um livro que foi publicado, que eu até estava procurando aqui para mostrar para vocês, só que eu não achei. Eu acho que eu dei esse livro para uma amiga e eu tenho uma outra cópia dele lá na USP, mas né, faz 2 meses e pouco que eu não vou para a USP. Então, acho que a única cópia dele que eu tenho está lá na USP, não está aqui em casa, que é a Trajetória Complexa, que é uma história que entra uma abordagem mais científica. Daí eu tenho uma coleção de livros didáticos que eu escrevi com mais 3 amigos, né? Que chama Ciências em Cena, que são vários anos, mas esse aí é do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. E aí tem alguns outros livros que eu acabei não conseguindo publicar, e aí não fui mais atrás, e não mandei mais para ninguém, e ficou por isso mesmo. Mas eu estou sempre escrevendo, sempre gosto muito, assim. É que, por exemplo, a gente não tem mais, eu não tenho, nunca mais tive na minha vida o tempo que eu tive para me dedicar ao Química das Sensações, que é ficar uma tarde numa biblioteca, que é poder ficar uma madrugada inteira escrevendo, né? E ter aquele tempo só para me dedicar àquilo, né? A ler, a escrever e etc. A gente não tem muito. Mas eu acho que assim, não é dom, porque eu apanhei muito para escrever. Cada capítulo do Química das Sensações, eu acho que eu escrevi umas 20 vezes, não é brincadeira. Cada capítulo eu escrevi, reescrevi, mudava a ordem, mudava não sei o quê, pegava uma sugestão, incorporava mais alguma outra coisa, e lia, relia. Foi muito trabalho, porque, sei lá, a grande parte dos assuntos que estão no Química das Sensações, antes de fazer esse trabalho, que depois eu desenhei o trabalho, eu não conhecia. Então, eu acho que assim, hoje em dia é muito mais rápido, muito mais fácil para eu me organizar, para eu escrever, para sentar, e eu acho que eu não preciso mais. Isso veio uma maturidade também, né?
eu não preciso mais ficar escrevendo 20 vezes a mesma coisa, né? Eu já criei, aprendi, criei uma fórmula, né? Uma forma de fazer aquilo e dar certo. Mas antes disso, eu escrevi e reescrevi 20 vezes. É o que eu falo muitas vezes para os meus alunos. Eu falo assim, gente, É o que igual você tem que escrever aí, ó, fazer 1% inspiração e 99% transpiração. É muita tem que dedicação. sentar, sentar na cadeira e ficar lá pirando e escrevendo e tenta de novo e vai, começa e lê depois de um tempo e aí você consegue, né, achar um caminho. Mas eu acho que assim, a leitura, a escrita, é lógico que existe uma norma, existe uma regra, tem a parte, né, do português, etc., mas ela evolui também. E cada um encontra um pouco o seu jeito, né? Essa parte, mesmo sendo científico, existem formas e formas de você falar sobre um assunto. Eu falo assim, por exemplo, sei lá, um assunto qualquer, assim, a gente pode escrever um parágrafo, né? Pode escrever uma linha sobre aquilo e pode escrever um livro de 300, 400 páginas sobre qualquer assunto. Se você for falar sobre, sei lá, a blusa que eu estou usando, você pode escrever uma linha, você pode escrever 300 páginas, depende até onde você quer chegar, depende do nível de especificidade que você quer dar, depende de tudo, né? Depende muito dessa questão, assim. Então, você pode falar, né? E aí isso é treino, né? Isso é treino, saber falar de mais, saber falar de menos, saber convidar o leitor para participar. Por isso que eu falo, por exemplo, Química das Sensações é um livro jovem, porque ele tem muitas perguntas, né? Hoje em dia eu já não escrevo mais com tantas perguntas assim. Hoje em dia eu não escreveria assim, o que você acha de tal coisa? Eu já acho mais chatinho, mas na época eu achava que era muito Era o que legal. atraía os leitores, né? Na época eu achava que essa era a forma de atração, entendeu? Então, a gente vai Eu mudando. acho eu acho que o tempo, né, realmente é importante. Eu sempre coloco nas minhas postagens de aproveite o tempo enquanto você tem tempo. Porque eu também, não é paradidático, mas os artigos científicos que eu escrevi muito mais no meu mestrado do que o resto da minha pós-graduação, porque eu tinha tempo para isso. Eu entrava na biblioteca, eu lia 10, 15 artigos por dia para escrever um parágrafo, que eu acho que foi o que você fez, né? Você deve ter lido para cada capítulo seu mais de 10 livros, muito mais do que você escreveu, né? Porque você acaba fazendo uma coletânea. E aí as responsabilidades da vida adulta vai aparecendo e aquele tempo que você tem só para se dedicar a isso acaba ficando para trás, né? Eu acho que a internet dela deu uma caidinha. O ruim do ao vivo é isso, né, gente? Que acaba tendo uns imprevistos aí. O pessoal ainda tá vendo ela, tá me vendo? Voltou. Voltou. Eu tava falando que o ruim do ao vivo é isso, né? Que às vezes cai a conexão. E aí você perde a linha do raciocínio. Mas era só para falar que realmente o tempo é importante. Então, para o pessoal que está na graduação ainda, que ainda tem tempo, aproveite o tempo para ler e escrever tudo aquilo que realmente acha e que não acha. Então, às vezes, igual você falou que você achava que não você, né, a química, você queria ver química, né? E eu achei muito interessante essa sua fala. Você tem mais alguma coisa para falar do livro, da sua carreira, da importância de escrever? Eu acho que assim, escrever é fundamental, mesmo que, por exemplo, hoje a maior parte dos conteúdos, eles, né, livros, assim, sejam meio raros, a gente tem a maior parte dos conteúdos sejam digitais, a gente não vive sem produção. E não adianta nada, às vezes, você... por que é tão importante escrever um artigo científico, um artigo de alguma coisa, né, que você estuda, mesmo de uma pesquisa acadêmica? Porque você, além de ter uma legitimação, você passa aquilo para frente.
né? Você tira aquilo só de você. Não adianta você fazer uma pesquisa, se dedicar horas e horas a alguma coisa se você não souber se comunicar bem, se você não souber colocar aquilo ali, né, a essência daquilo ali no papel, né, no computador, enfim, para passar para as outras pessoas. O conhecimento ele tem que circular, né? Ele tem que muitas pessoas têm que ter acesso ao conhecimento. E hoje em dia está cada vez mais importante isso, porque a gente tem um monte de gente que se dedica a vida a escrever fake news, né? Então, se você consegue, se você sabe, se você tem uma formação, se você sabe ler, se você leu muita coisa, né? Se você escreve, se você pesquisa, fica mais difícil você cair um pouco nessas fake news, né? Não que você não possa ser vítima algum dia, né, de acreditar, porque tem umas que são até muito bem escritas, mas assim, tá cada dia mais comum as pessoas não saberem diferenciar, né? Por exemplo, dessa história do coronavírus mesmo. Ah, se você tomar um chá que é quente com limão, você mata o vírus da garganta antes dele entrar no seu pulmão. Aí você fala, não, se fosse fácil assim, né? Então, Ah, quem dera que fosse fácil assim, né? e as pessoas acreditam nisso, perguntam isso, falam, nossa, é verdade que. E aí você fala, lógico que não. Ah, mas você viu aonde que não? Não, eu não preciso ver, porque eu tenho um conhecimento científico, eu tenho uma bagagem que me permite saber que não é tão simples assim, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, para essa molecada que fica horas e horas na frente do computador, de um celular, olhando, né, as coisas assim, aprendam se voltem um pouco mais para estudar mesmo conteúdos, né, interessantes, importantes, da sua escolha, assim, né? Mas para não cair tanto nessa onda de fake news, para não ser enganado tão facilmente. E porque também para ter uma perspectiva de futuro, né? É muito importante essa parte do escrever. Pelo menos para mim, eu sou da geração que ainda tem que transcrever o que eu estou pensando para o papel. Seja digitado ou escrito à mão, né? Eu sou a louca das canetas, dos cadernos, que ainda é da minha geração, não sou tão nova assim. Então eu tenho que transcrever. Então, muitas vezes eu escrevo textos para mim. E são textos que eu posso passar para outra pessoa entender aquele conceito, são resumos do conteúdo que eu estou estudando, e isso vai agregando conhecimento. E por curiosidade de fake news e do chá, eu dei um parecer há uns 2 meses atrás, logo quando começou o coronavírus, a parte forte, no artigo, que era uma revisão de polifenóis, né? Que ele é altamente presente no chá, tem vários benefícios já conhecidos pela ciência, mas depende do tipo de chá, da erva, de como que você faz o chá, a temperatura, são N coisas. E eu dei o parecer nesse artigo, nessa revisão, que não era uma revisão. Só que aí quando voltou dos meus comentários, os autores tinham acrescentado no abstract de uma possível potencialização contra o coronavírus, o chá. Aí eu fiquei pensando assim, ele tá querendo ganhar Ibope, né? Porque na hora que digitar o coronavírus no artigo dele vai aparecer. E eu fiquei muito preocupada, porque era um artigo científico que já estava pegando uma crença, porque não está estudado ainda que o chá era contra, né? É agora, não tem nem a vacina, quanto mais saber que um chá pode ter uma potencial positivo ou não. E aí eu tive que escrever para o editor, falando que eu não concordava. E aí eu fiquei feliz que os 3 revisores, depois que voltou, falou a mesma coisa, né? Então, acho que a importância de ler e escrever é realmente ao combate aí das fake news na ciência e na educação também, né? Não propagar nenhum conceito errado ou alguma inverdade, vamos dizer assim. Com certeza, porque é o poder do questionamento, né?
e que a gente vai perdendo ao longo do tempo, muitas vezes, a curiosidade, o questionamento, e é muito importante que se tenha, é muito importante que se vá atrás de um conhecimento, e até mesmo assim, por exemplo, de estabelecer uma ética, de estabelecer um respeito, de saber fazer ciência, de saber pesquisar, tudo isso é muito fundamental, né? Para o jovem cientista e para o cidadão. Com certeza. Bom, eu adorei o nosso papo, Também muito. gostei Agradeço muito. grandemente essa oportunidade de te conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais essa obra que você mesmo escreve, que é extensa, mas que agora a gente sabe que não nasceu de um dia para a noite, né? Foram aí 5 anos. Eu fiquei impressionada, eu achei que tinha sido só durante o seu mestrado e não. Teve muita dedicação depois, e isso enriquece muito mais a sua obra, sendo que está aí em alta até hoje, né? E eu queria que Ah, você que deixasse um bom. recado. Eu queria que você deixasse um recado para a moçada aí da graduação, não, né? Igual você descobriu a sua área depois que finalizou a graduação, foi no mestrado que você descobriu realmente a sua vocação como química, como educadora. Não desistir do curso, porque a gente está tendo muita evasão, né, nos cursos de exatas, que foi o que me impulsionou a fazer essas lives, a mostrar para o pessoal aí das exatas que é possível ter outros caminhos, não desistir no primeiro obstáculo. E eu queria que você deixasse o seu recado. Bom, eu acho que assim, eu costumo falar assim, até mesmo para os alunos ali, né, da USP, que o mais interessante assim é que às vezes todos os alunos participam de uma mesma formação. Para se formar tem que fazer praticamente quase todas as mesmas matérias, né, tirando as eletivas, você escolhe ali as mesmas disciplinas. Então tem a mesma formação, tem a mesma participação, muitas vezes tem o mesmo professor, mas cada um e cada um vai seguir um caminho. E no caminho, mesmo, por exemplo, que sigam 10 alunos foram fazer mestrado, cada um vai fazer um trabalho, cada um vai ter um orientador, cada um vai ter um objeto de pesquisa. Então, cada um vai trilhar um caminho diferente. Não existem dois professores iguais, não existem dois cientistas iguais, não existem nada, né? E o mundo é muito amplo, as questões são muito amplas, às vezes é muito difícil escolher na graduação aquilo que você quer fazer. Então, eu não gosto dessa coisa de que uma profissão é para o resto da sua vida, né? Alguma coisa que você escolha fazer na graduação é para o resto da sua vida. Eu não gosto dessa expressão para o resto da sua vida, porque a vida é muito ampla, né? A gente não sabe quanto de resto de vida a gente tem. E então eu acho que os alunos aí da graduação têm que pensar sim no futuro, tem que sim estabelecer algumas metas, mas tem que experimentar muita coisa. Tem que sair um pouco, essa é a época ideal para sair um pouco atirando para tudo quanto é lado. Para ir fazer uma iniciação científica aqui, para ir fazer um trabalho ali, para ir de repente conhecer outra área, para conhecer outras pessoas, para discutir outros assuntos. Eu acho que a graduação, a pós-graduação são as épocas ideais, são as épocas que a gente tem tempo, né? E não ter uma pressa para definir o que vai fazer, em que empresa vai trabalhar, ou né? Não precisa ter toda essa pressa. Eu acho que é bom experimentar bastante, é bom conhecer muita coisa antes. Porque depois a vida vai definir, né? Eu acho que as oportunidades vão mudando, né? Então aí você tem que aproveitar aquela oportunidade, se não se sentir bem, outras aparecerão, né? Eu acho que é isso. Com Então certeza. a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço de novo, espero que a gente mantenha um contato para futuramente falar sobre os seus outros livros, sobre a sua experiência como educadora. O convite está aberto para a gente estar falando sobre outros temas. Com certeza, só me chamar. Obrigada, viu? Então, Obrigada a todos que assistiram. eu também agradeço, pessoal, todo mundo aí.